irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos no segundo domingo do tempo comum. Às vezes eu sinto que a gente fala alguma coisa e diz assim com muita simplicidade, achando que todo mundo entende aquilo que a gente está falando. E é possível e provavelmente entende, mas pode ser que tenha pessoas que se ficam perguntando, mas o que quer dizer isso mesmo? Então, gostaria de dedicar o programa de hoje para falar do ano litúrgico. Você se lembra que mais de uma vez eu já falei que o ano litúrgico, ele começa no primeiro domingo do Advento e vai terminar no domingo de Cristo, Rei do Universo. Primeiro domingo do Advento, que normalmente é aí pelo começo do mês de dezembro, e termina normalmente no final do mês de novembro. Mas o que vem a ser o ano litúrgico? É a história da salvação que se desenrola diante de nós, mas não como um teatro, para que nós participemos. Mais de uma vez eu já falei que a igreja, ela não recorda acontecimentos, ela faz memória. Fazer memória é trazer para hoje o que aconteceu no passado. É o acontecimento do passado que continua hoje aí diante de nós. Portanto, nós não temos o direito de dizer, felizes aqueles que viveram no tempo de Isaías, feliz quem viveu no tempo de Jesus. Ótimo se eu tivesse vivido lá no meio dos apóstolos. Sim, eu vivo todo isto na medida em que eu vivo o ano litúrgico. O centro do ano litúrgico é a Páscoa. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo teria sido inútil. O Antigo Testamento, as palavras e atos de Jesus, e mesmo aquilo que os apóstolos fizeram e escreveram. Mas porque Jesus ressuscitou? Porque Deus deu novamente a vida ao seu Filho, provando que Ele é mais forte e é o vencedor do pecado e da morte. Por isso a ressurreição de Cristo está no centro de nossa fé. Tanto isso é verdade que o dia da ressurreição passou a ser o dia do Senhor. No Antigo Testamento, o dia do Senhor era o sábado, o último dia da criação. Agora, a partir da ressurreição de Cristo, no primeiro dia da semana, vemos que Cristo é aquele que veio nos trazer a nova criação. Por isso, no centro da vida cristã, no centro do ano litúrgico, está a Páscoa da ressurreição do Senhor. Mas, na verdade, cada domingo é o dia da ressurreição do Senhor. Cada domingo é o dia de Páscoa. Cada domingo é o dia da alegria para celebrarmos a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte. Ele é mais forte do que tudo. Ele realmente é o Filho de Deus vivo. Mas, além dos domingos do chamado tempo comum, esses que acontecem sem grandes outras lembranças especiais, há domingos sim que são diferentes. Há domingos em que celebramos algum fato especial da vida de Jesus. Por exemplo, o nascimento. Ou então a ressurreição, a Páscoa, ou a vinda do Espírito Santo, ou a ascensão de Jesus. Então, há domingos que realmente tem alguma coisa especial para destacar. Olha, tudo bem, estamos vivendo o mistério de Cristo, mas este domingo quer ressaltar aquele fato, aquele acontecimento. Por isso que a igreja evita, assim, dar outras celebrações para domingos, para que não se perca o conteúdo, porque as próprias leituras, ao longo do ano, vão nos conduzindo ao longo da história da salvação. Então, a verdadeira espiritualidade, a melhor, é a espiritualidade litúrgica, é viver no seguimento de Cristo,
segundo seus passos, ajudados pela liturgia. Mas voltaria à reflexão. Hoje no Anunciamos Jesus, Dom Murilo está nos ensinando sobre o ano litúrgico. Mas você sabe o que é liturgia? Para que ela serve? Quem vai nos responder é o Padre Kleber, mestre em liturgia pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma. Oi, Padre, tudo bem? Tudo bem. Padre, de onde vem a palavra liturgia? É uma palavra muito antiga, uma palavra de origem grega, então vem do grego clássico, e que significa, é uma junção de duas palavras que significa o serviço do povo em favor do próprio povo, né? A igreja usou, ao longo desses milênios, essa palavra liturgia para dar um sentido de o serviço do culto, mais propriamente, o serviço que o povo presta a Deus, mas ao mesmo tempo o serviço que o próprio Deus presta ao povo, que traduzindo em outras palavras seria o seguinte: o serviço que o povo presta a Deus, o culto, o louvor, a adoração, e o serviço que Deus presta a nós, que esse é o mais principalmente, que é a santificação do gênero humano. E por que a liturgia é tão importante para a vida de fé do católico? A igreja nos ensina, especialmente depois do Concílio Vaticano II, que a liturgia é o cume e a fonte da vida da igreja. Isto é, o ponto mais importante da vida da igreja. Então, todas as ações da igreja se dirigem à liturgia, porque é o cume, mas ao mesmo tempo é a fonte. É de lá que a gente bebe o verdadeiro sentido de ser cristão. É na liturgia que nós nos encontramos com Deus, nós ouvimos Sua palavra em comunidade e somos santificados por esse próprio Deus. Quando se fala em liturgia, logo nós lembramos das celebrações. Celebrar é a mesma coisa que festejar? Sim, a celebração é sempre uma festa, mas é uma festa diferente das outras festas, né? É uma festa mais no sentido teológico e não antropológico, não no nível humano, como a gente faz uma festa de aniversário ou uma outra comemoração. Na liturgia fazemos memória de Jesus, da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. É uma festa porque é a reunião da comunidade que celebra a presença de Jesus, mas sempre celebra essa festa recordando, fazendo memória, trazendo presente este evento da salvação. O Senhor por nós morreu. E o que o senhor poderia considerar como elemento principal para uma celebração litúrgica? Nossa, são muitas características importantes, né? Mas eu queria frisar 4 que o próprio Concílio Vaticano II destaca como importante. Uma é a reunião da comunidade, né, para celebrar a fé. A celebração litúrgica nunca é ato de pessoas, mas sempre uma ação da igreja. Então, onde 2 ou mais pessoas estão reunidas em meu nome, disse Jesus, eu estou presente ali no meio. Então, um elemento importantíssimo é a reunião da comunidade. O outro é a palavra de Deus. A igreja ensina, quando o evangelho e as leituras são proclamadas, é Cristo que fala. Então, o elemento de ouvir a palavra de Deus é indispensável nas celebrações litúrgicas. O terceiro ponto importante é a questão da Eucaristia, porque a Eucaristia é o ponto ápice da vida da igreja, dos sacramentos, é o próprio Senhor que se dá a nós, corpo, sangue, alma e divindade. E outro elemento que eu acho importante da liturgia é o elemento missionário, porque toda celebração termina com um envio, um ide em paz, né? Então, tudo que a gente vive na liturgia, nós somos chamados a levar para o mundo e testemunhar para o mundo.